Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu venho fazer um pedido para vocês. Nós temos uma novidade agora aqui no canal, um novo canal agora de cortes. Então eu peço para vocês irem no comentário fixado, que é sempre o primeiro comentário que vai aparecer para vocês nesse vídeo aqui, e lá vai estar o link do canal novo, Leca Cortes. Clica lá, já se inscreve, ainda não tem nenhum vídeo, eu vou avisar quando for o vídeo de estreia. Nós teremos alguns cortes das histórias aqui, cortes de destaques, das partes principais, e eu também tô pensando em contar algumas histórias menores lá no canal. E de qualquer forma, se esse canal aqui for hackeado, a gente tem o contato por esse canal também. Então, por favor, se você é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal novo. A outra novidade é que agora eu vou voltar a postar de forma frequente lá no Verdinho, no Spot. Então, o segundo link que vai estar no primeiro comentário desse vídeo, comentário fixado, vai ser o link do Spot para vocês clicarem lá. Os vídeos, tanto no canal de cortes como no Verdinho, serão de terça e quinta-feira, às 19h30. Ou seja, no dia que não tem vídeo aqui no canal, tem vídeo no canal de cortes e tem episódio também lá no Spot. Pra quem fica aí reclamando, Leca, quero mais histórias, ai, tinha que ser todo dia, pronto. Resolvemos, né? Espero que sim. Chegou a sua vez, meu amor. Lembrando que aqui as histórias são para maiores. Raquel, idade 24 anos, desempregada. Como muitas das histórias aqui no canal, eu tava na fase de extravasar, de revolucionar, mas não para conseguir um novo marido, não. Era para conseguir uma nova vida mesmo. Até porque eu nem cheguei a ter um marido. Eu terminei o meu noivado numa situação precária. O cara tinha uma outra noiva e não era só esse o problema. Quando eu descobri que eu cheguei no contato dessa mulher, ela estava já enfiando um monte de processo nele sobre várias coisas que ele estava fazendo com ela e que com certeza já estava iniciando a fazer comigo. Eu já tinha emprestado dinheiro para ele para algumas coisas, nós já tínhamos ido viajar e eu tinha pagado para ele ir pagando para mim parcelado. E quando ela começou a me contar tudo o que estava acontecendo, eu vi que eu seria mais uma vítima na mão desse cara. Ele não iria me pagar nada. Eu lembro que na semana que eu conheci essa mulher, que ela começou a falar tudo, ele também me mandou mensagem falando que ia atrasar a parcela da viagem que a gente foi, nós fomos juntos, tudo muito rápido, não durou nem um ano, eu já tava noiva dessa pessoa. E eu descobri tudo isso, quer dizer, eu comecei a desconfiar de tudo isso, porque tanto na viagem ou quando a gente se encontrava, ele sempre ia pro banheiro e ficava mais de 40 minutos no banheiro, ele se dizia ressecado, por isso ele tinha que ficar muito tempo lá, mas na verdade eu percebia que ele estava mandando que ele estava mandando áudio, que ele estava escutando áudio, e que ele estava conversando com essa noiva, né? Que aos poucos foi percebendo que ele também estava dando o golpe nela. Ela, diferente de mim, foi muito mais rápida, percebeu que ele também conversava no banheiro quando estava com ela comigo. Pegou o meu contato para conversar se eu também não queria processar ele. Só que ele ainda não estava me devendo, porque ele tinha lá estipulado uma data. Eu preferi ficar em silêncio para ver se ele ia me pagar. Então ele pagava meio que atrasado, mas ele estava me pagando até que ele parou de vez. Foi quando ele arrumou a terceira noiva. Tudo isso, gente, ele tinha rede social, eu conheci ele num aplicativo e nessa rede ele parecia solteirão, tanto no app como nas outras redes. Ele bloqueava a conta das outras em uma outra rede que ele fazia. Para cada uma ele tinha uma conta lá específica, aonde ela só conseguia enxergar aquela conta dele e aonde ele só marcava ela para ver. Então, aquilo foi um choque para mim, porque esse cara, ele era da igreja, todo mundo achava que ele era uma ótima pessoa. E ele ainda saiu falando que eu não fui uma mulher muito boa para ele, que por isso que ele teve que ir atrás dessas. Mas qualquer um que jogava o nome dele na internet via no que ele estava metido, coisa que eu também não fiz de início.
Eu queria apagar isso da minha vida, eu queria crescer profissionalmente, eu queria ter algum resultado positivo em alguma área da minha vida, eu queria muito me sentir bem e não conseguia, mas eu não abaixei a cabeça e comecei a me esforçar de querer, sei lá, alcançar novos voos. E nisso me veio a ideia de ir trabalhar em um outro país, de deixar tudo aqui. Porque a família da minha mãe ainda era toda da igreja e tinha aquela coisa de acreditar no que o cara falava, de talvez desconfiar de alguma coisa da minha parte, mesmo com o nome do cara na internet lá, estipulando que mulheres estavam denunciando ele. Só que todo mundo da minha família veio perguntar e eu tinha que repetir a história sempre. Essa de repetir a história sempre, eu lembro que eu tava num copia e cola, porque eu não queria mais sentir aquilo. Toda vez que você vai contando, você vai revivendo a história, é muito ruim. Então eu tava num copia e cola real, oficial, e eu mandei para uma tia minha que mandou copia e cola do que eu já tinha mandado da história para mim de volta. Ou seja, ela tava mandando a minha história para alguma outra pessoa. E aí eu fui perguntar para ela para quem que ela tava mandando. Ela falou: "Ah, é para sua prima, faz muito tempo que ela não te vê". Mas aí eu acabei contando pra ela: "Me desculpa se tem algum problema". Eu falei que não, imagina, que não tinha, e que até queria falar com a minha prima, porque essa minha prima, ela estava, na verdade, morando em Dubai. Ela trabalhava lá, uma coisa de vendas, que eu nunca entendi muito bem o que que era, mas sempre postava fotos de que estava muito bem e mandava dinheiro pra minha tia também. E aí me deu aquela coisa, né? Talvez Dubai seja um bom lugar pra eu tentar recomeçar a minha vida. Só que, ó, eu não sabia inglês, não sabia nada. Mas antes disso, a minha prima veio conversar comigo, então, e aí eu não fiz o copia e cola, eu comecei a contar pra ela o que eu tava sentindo mesmo, sabe? Aí ela abriu uma chamada de vídeo e foi aquele chororô e horas conversando. E ela se abriu comigo, que no começo, quando ela ainda tava no Brasil, que ela tava querendo ir pra Dubai, mas que ela não conseguia passar nas entrevistas, ela se comunicou com um cara, acho que era um indiano, que disse que pagaria passagem para ela ir, para conhecer lá, e que ela poderia ficar lá na casa dele até ela conseguir trabalho. E ela quase que caiu nessa coisa, né? Que com certeza era um golpe, porque ela lembra que o indiano depositou na conta dela, não sei se de 8 ou 10 mil reais, falando que seria para ela comprar as passagens, que ela poderia comprar tudo no nome dela e ir pra lá, né? E aí ela conversou com alguém e falaram: "Não, você tá muito doida, porque imagina, o cara não te conhece, você não sabe de onde que vem esse dinheiro, como você vai pegar um dinheiro que aparece do nada na sua conta, vai comprar a passagem no seu nome, ou seja, se acontecer alguma coisa, não tá nada no nome dele, e você não sabe de onde que esse cara lavou esse dinheiro, né? Depois alguém vai atrás dele, porque esse dinheiro não veio de um lugar bom. Quem tá usando o dinheiro é você, você também vai se dar mal". Ela não tinha noção nenhuma, ela era super inocente, tava me contando sobre tudo isso. E aí a gente foi trocando e se identificando cada vez mais. Apesar de ter acontecido isso com ela, ela conhecia homens sérios lá em Dubai. E que ela sabia de um paquistanês que tava louco pra casar com uma brasileira. Louco a ponto de pagar o que a brasileira quisesse pra ficar com ela. Tá, mas porque meu objetivo não era casar, meu objetivo era ir pra fora e ter um trabalho. Mas ela chegou a querer meio que me apresentar a esse paquistanês e eu falei que não. Eu foquei, né, então, em talvez tentar trabalho em Dubai, porque ela já sabia mais ou menos como que era lá, então não era uma coisa que eu iria de olho fechado. Tempo que eu comecei a me preparar, porque como eu não sabia inglês, então eu fui estudar inglês, levou todo um tempo, tá? Não foi assim de um dia pro outro, não. Eu comecei a estudar inglês, e aí às vezes tentava até entrevista, mas só pra me soltar, sabe? Pra fazer teste, e aí, nossa, era horrível, eu ficava muito mal, porque eu não conseguia falar direito até eu começar a falar. Essa minha prima, ela à noite me ligava e a gente conversava, tentava conversar em inglês. E esse paquistanês, ele me adicionou sem avisar a minha prima, porque ele viria pro Brasil e começou a conversar comigo. E eu queria praticar inglês, então comecei a conversar com ele também pra isso. Eu tava, tipo assim, sei lá, sabe quando você guarda muita energia de vingança e tal, e tipo, você quer liberar tudo? Enfim, eu tava querendo dar uma, gente. Então eu pensei, tá, ele vai vir pra cá, a gente pratica inglês, mas assim, ele só falava dessa coisa de casar. E ele sempre deixava muito claro que, eu não vou te tocar se você não for a minha esposa, porque isso é pecado. E eu querendo falar pra ele que eu só queria, tipo, ter um negocinho ali com ele.
E pra mim, qualquer homem que você deixa bem claro que você quer ter um negocinho, ele vai lá, vai fazer o serviço e vai embora, e tipo, pronto, acabou. Só que ele não, ele ficava batendo muito martelo nesse negócio de contrato, de casamento. Tá, ele queria o passaporte, ele queria a cidadania, ele pagaria, e essa parte que ela disse que era muito sério, e eu confirmei, era realmente bem sério, que ele pagaria mesmo o que a menina quisesse ali pra ficar com a menina. Apesar de tudo isso, eu senti que tinha alguma coisa estranha nele, sabe? Tipo, não era só isso. Sei lá, de repente ele tava querendo um casamento pra firmar alguma coisa pra família. Era muito além de conseguir ali o passaporte. E eu, então, resolvi deixar bem claro que eu só queria um date, só queria uma noite ali com ele. Nós saímos algumas vezes, antes de ir pra coisa toda, né? E ele ficava meio que enrolando pra ir pra coisa toda e falando disso, de compromisso, e eu, tá. Então, né, chegou uma hora que eu já tava por aqui e falei, vamos encerrar isso daí e beijo e tchau. E aí eu fui pra ter um negócio com ele, e aí, gente, foi tão constrangedor, porque eu descobri o porquê que ele tava tanto falando que, sei lá, quantas caixas de ouro que ele daria pra mulher ficar com ele e por que que tinha que ser uma brasileira. Primeiro que na cabeça dele, as brasileiras tinham uma mente mais aberta a ponto de aceitar o que ele queria aceitar. E ele veio fazer isso comigo como se fosse uma coisa normal, que então eu faria num lance, mas não. Eu acho que mesmo com todo o ouro do mundo, não sei, pode ser que alguém aí aceite. Esse homem, ele veio pra cima de mim, mas ele não veio pra cima de mim pra colocar o halal, pra nada. Ele veio pra cima de mim querendo que eu fizesse chup-chup no chibio dele. Ele corria atrás de mim pelo quarto. Parecia, sabe aquele cadeirudo da novela Cadeirudo? Com as pernas meia abertas assim, correndo. Gente, que desespero. Querendo enfiar o chibio na minha cara. Eu tô falando da rosquinha de leite mesmo, tá? Então, o que ele queria na verdade, então, acho que era um homem, né? Não era uma mulher. E é por isso que as mulheres estavam tudo correndo dele, ninguém queria fechar nada. Eu sabia que tinha alguma coisa, além dele querer morar aqui no Brasil. E ele agia como se fosse tão natural que eu negando, indo pra cima dele. Ele não era nada mal, nem veio pra cima, nem veio me agredir. Não, ele era bonzinho, entendeu? Se eu falava, não, não é isso, não quero tal. Tipo, ele se afastava. Não, tudo bem, então. Ficava meio assim, mas ele continuava agindo como se tudo tivesse ocorrido naturalmente. Como se a gente tivesse finalizado tudo, tivesse tudo dado certo, sendo que não aconteceu nada, sendo que eu encerrei o negócio no meio. E assim ele ainda quis, porque quis me levar para tomar um café da manhã em um dos lugares mais luxuosos aí, pagou um dinheirão e continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Só que para mim ali já cortou, não queria mais nada, né? A partir daí ele ficou falando sozinho no WhatsApp, não entrei mais em contato com ele, continuei focando no negócio de ir para Dubai. Até contei para minha prima da situação, a gente riu muito disso, então não foi nada grave, foi constrangedor, na verdade. A partir daí, gente, toda noite eu tinha pesadelo com o cadeirudo, mas ele vinha assim, sabe? Com aquele chibio na minha cara. Ai, a partir daí eu falei, não, gente, eu vou pelo modo mais difícil, eu vou continuar estudando inglês, eu vou ficar fazendo entrevista e eu vou conseguir um trabalho em Dubai, como a minha prima já tinha conseguido da mesma forma, uma hora vai dar certo. Passei várias frustrações, era a mulher que vinha fazer entrevista e ria da minha cara porque eu travava, porque eu não conseguia falar inglês, porque eu respondia a palavra errado. Foi uma coisa que, assim, começou a virar, assim, no começo foi engraçado, depois eu fui ficando nervosa, porque aí eu já tava num fluente legal, tá? Tô falando de tempos, não estou falando de meses, tá? Tô falando de mais de um ano. E nada funcionava. E aí eu comecei a perceber que tinha um preconceito de quem me entrevistava. E que tinha uma coisa ali de querer caçoar, assim. E aí, sei lá, depois de quantas entrevistas que eu tentei, que eu não queria perder esse foco, eu falei com a minha prima, desesperada, sobre isso. E ela falou, poxa, por que que então a gente não tenta no meu trabalho, né? Por que que a gente não pensou nisso antes? Já que eu já tô aqui, né? Eu não tenho um nome grande, né? Eu trabalho na parte pequena, tal, de recepção, de venda, mas de repente eu posso conseguir alguma coisa.
E quando é pra ser, porque na primeira entrevista indicada pela minha prima, eu passei. E aí, só depois disso, ela falou, putz, a gente precisa conversar e é sério. Presta atenção. O meu chefe não é uma pessoa trilegal, não. Ele é uma pessoa bem safadinha. Ele passa o rodo nas meninas aqui. Então, eu vou te explicar como é que funciona para não acontecer com você. Porque até agora eu tô aqui trabalhando e não aconteceu nada comigo. Porque é simples, ele tem toda uma programaçãozinha. Ele vai começar te elogiando, vai te chamar pra sair, tu vai aceitar e ele vai meter o louco. Óbvio que entre isso e aquilo ele vai te dar um monte de joia, um monte de coisa, vai dar presente, mas não é assim, não é um monte. Ele vai ficar uma semana nesse foco aí, em uma semana ele te dá um monte de coisa, você recebe, sai com ele e ele vai fazer o que quiser e assim ele tem um harém lá nas funcionárias dele, que ele faz um unidunité bonito. É simples, é só não aceitar sair com ele, é só ser educada nos elogios somente por mensagem, que ele vai, tipo, parar, todo dia tá entrando mulher nova aqui, e ele vai partir pra outra, ele não vai te ameaçar, nem fazer nada, porque, você vai perder o trabalho. Não, não é desse tipo. Até porque mulher aqui em Dubai não falta. A minha prima deu toda a assistência possível para eu conseguir esse trabalho online. Por que ela não me daria toda essa assistência ao vivo? E por que eu não prestei atenção nisso? Não sei responder para vocês. Assim que eu cheguei no aeroporto, ela não foi me pegar. Falou que tava muito corrida, que atolaram ela de coisa, que não ia dar. E aí eu tava o quê? Esperando que eu iria, pelo menos no começo, ficar na mesma casa que ela. Não, primeiro que assim, a empresa arcou com tudo, tá? Com as passagens e tal. E na minha cabeça, eu iria ficar na casa dela. Pelo que a gente tinha conversado, ela não firmou isso, mas me deu a entender. Só que não, eu cheguei no aeroporto e lá no aeroporto já tinha uma pessoa para me levar para um apartamento onde eu ficaria sozinha, não tinha que dividir nada com ninguém. E ali eu nem sabia onde minha prima morava ou deixava de morar. Ela disse que era melhor assim, por causa da privacidade, porque a empresa já organizava para ter um conforto melhor, uma qualidade de vida. E aí eu não questionei, porque eu não pagaria nada, não teria que correr atrás de nada. Ao mesmo tempo, eu não tive boas-vindas. Eu fui encontrar com a minha prima já na empresa. Estranho, né? Eu cheguei na empresa e eu acho que só tinha mulher. Eu não vi homem. Pelo menos naquele primeiro momento. E todas eram imigrantes. Era muito difícil de eu perceber que a mulher era mesmo de Dubai. Coloquei o pé dentro da empresa, minha prima falou, bem-vinda, não vou poder falar com você agora, a gente fala no final, mas presta atenção. Se o chefe ou qualquer outro homem que aparecer der em cima de você, você fecha a cara, não sorri, não se puder não responder, só tipo acenar com a cabeça, porque a partir do momento que você abre qualquer coisa para esses caras, para você conseguir qualquer coisa, eles vão querer aquilo que você fez, que você abriu primeiro para eles. Mas vocês sabem como mulher é fofoqueira, né? Então, toda hora me subia assim um pedaço de uma fofoca que uma tava falando para outra, que não sei quem pegou não sei quem, que a outra tinha uma que parece que tava saindo mais cedo e que tinha muitas reuniões com o chefe, sendo que para recepção ou para vendas não tinha por que ficar tendo tanta reunião. Então, que elas já estavam desconfiadas dessa menina e que a outra, parecia que um burburinho de que as pessoas, de que as meninas ali se pegavam com esse tal desse chefe que era casado. Depois, né, do expediente, eu fui conversar com a minha prima, ela mostrou, né, os cafés lá maravilhosos, aquela coisa toda, e me contou, né, que essa parte realmente acontecia, estavam desconfiados de uma menina lá, que a coisa estava ficando feia, porque assim, aí depois a menina se apaixona, aí não aparece mais, ou então a mulher dele descobre, porque sempre descobre, enquanto ele tá lá banhando ela com os outros, tá tudo certo. De repente dá uma doida nela e ela pede pra mandar a menina da vez embora. E ali foi se tendo várias fofocas com a minha prima, mas assim,
Deu um certo horário lá e tenho muita coisa para resolver, vou para minha casa, você vai para sua casa e se vira. Não teve nenhum, tipo, bem-vinda, sei lá, sabe, vamos ficar na mesma casa. Demorou muito tempo para eu conhecer a casa da minha prima, para ser bem sincera. E aí, no outro dia, no trabalho, de dia em dia, eu comecei a perceber que tinha uma menina que chegava num carrão. Que ela entrava, todo mundo já olhava. Muito mais bem vestida, muito mais com coisas que, assim, com o dinheiro que a gente estava ganhando, não tinha condições de ter. Ela não ficava todo o tempo trabalhando, ela saía muito mais cedo, saía para almoço, só voltava sei lá quantas horas depois. E ali o burburinho foi aumentando, aumentando, aumentando. Várias coisas foram acontecendo nesse tempo. Eu fui conversando com um turco por um aplicativo que diz que vinha para Dubai, mas que eu não acreditava que vinha coisa nenhuma, mas era uma pessoa muito especial, que me dava apoio desde o Brasil, que eu continuei conversando e que tinha uma paquera ali que eu achava que não ia dar em nada, porque não ia ter dinheiro para ir para Dubai, ele só ficava falando para continuar o contato comigo. Nisso, ficava observando o que acontecia com essa menina e percebi que a menina começou, ela ia e a gente não sabia, mas depois ela sumia. Depois ela não ia e aparecia só no fim do turno. Depois ela começou a não aparecer mais. A menina, tipo, desapareceu num passo de mágica. Como foi demitida, pra onde foi, mas a menina sumiu mesmo. E nesse sumiço já começaram os burburinhos de coisas piores. Tipo, meu Deus, o que ele fez com a menina? Será que a mulher pegou, pediu pra fazer alguma coisa? De repente deu uma chibata, sei lá. Aí já começou aquelas coisas mais, sabe, de trás. Aquela loucura toda, porque a menina simplesmente não deu o ar da graça. E eu conversei um pouco com essa menina, mas depois eu mandei mensagem pra ela, meio pra saber assim, né? E aí, você vem, você não vem? E ela não respondeu mais. Aí ficou todo mundo assim, gente, mas será que foi grave? Será que não foi? Eu comecei a receber mensagens que pareciam ser do tal chefe, mas não tinha a foto dele, não tinha o nome dele, e eu imaginava que era ele, porque ele elogiava a roupa que eu ia no dia do trabalho. Para saber, tinha que ser alguém que estava ali. Eu nunca passava nenhum outro homem perto de mim, mas também não via chefe nenhum. Sei lá, se ele me via da câmera, de repente eu era segurança, não sei. Com isso, recebi essas mensagens diariamente no meu celular. Isso durou mais ou menos 1 mês, 2 meses, até que foram atrás da menina, porque descobriram onde a menina morava, pra saber o que tinha acontecido. E a menina não tava nem mais no endereço. Lógico, gente, o endereço era da empresa, né? A empresa que dava o lugar pra ela. Então, pelo menos ficou confirmado que ela foi demitida. Agora, pra onde foi, o que estava viva, se não tava, a gente não sabia. Mas depois de, acho que mais meio mês, ela resolveu só me responder. Por quê? Eu não sei, porque eu era novata. Era muito melhor ela ter falado com as meninas que ela já tinha mais intimidade, enfim. Mas também eu não respondi às mensagens que eu achava que era do chefe. E eu acho que ele conectou na cabeça dele que eu tava com medo porque eu não sabia o que tinha acontecido com essa menina, então por isso que eu não respondia. Então que eu ia ficar mais tranquila se eu soubesse o que tinha acontecido com essa menina e por isso ele pediu pra ela responder. Ela respondeu como se fosse uma best minha, falando que não tinha nada a ver com o chefe, que a gente tava viajando, que na verdade ela era casada, que ela tinha engravidado e que o marido pediu para ela parar o trabalho para cuidar da criança, que por isso ela saiu desse jeito, sem explicar nada para ninguém, até porque quando a mulher engravida demora um tempo para ela abrir isso, para as pessoas não colocarem olho gordo e acontecer alguma coisa com a criança antes. Nesse início, tá, gente, eu não recebia aquele dinheirão todo, não, eu recebia pouco, mesmo eles ajudando. Então, lá tem uma cultura que é assim, uma mulher ajuda a outra. Não só mulher, homem também. É uma coisa que assim, ninguém fica, não sei se é toda a região, mas ninguém passa necessidade. Então, do nada, uma colega sua do trabalho te manda um sushi pra você comer à noite, um sapato pra você usar, porque ela vê que você tá repetindo muito o sapato. Eles são assim, sabe? Eles vão dando, e são coisas de marca, são coisas luxuosas. Apesar disso, depois que essa menina me respondeu, que aí eu voltei a visualizar as mensagens que eu achava que era do chefe, começou a chegar para mim um bolsa auxílio, que eu percebi que era só eu que estava recebendo. Que era, tipo assim, mandavam dinheiro na minha conta
e vinha que era da empresa para eu comprar vestidos, para eu comprar sapatos, para eu comprar maquiagem. Tudo direcionado a eu ficar mais bonita e apresentável no trabalho. Mas por que só eu? Por que as outras meninas também não recebiam? E eu quieta, porque se alguém percebesse, o holofote ia vir tudo pra minha cara, né? O que aconteceu foi que o chefe não marcou uma reunião comigo. Ele entrou em contato comigo pelas redes sociais. E aí ele começou a conversar e chegou no pedido do jantar. O que já estava muito diferente, porque a minha prima tinha dito que ele simplesmente falava, quero conversar com aquela lá, chamava no escritório e marcava, eu já saía com ela naquele dia mesmo. Ele demorou um tempo a mais, aí eu contei pra minha prima, ela achou estranho e falou, vai. Mas eu conheço meninas que foram, só conversaram, negaram a continuidade e ele parou por aí, porque ele viu que não ia dar fluxo. Então eu fiz exatamente o que a minha prima falou. Eu fui no jantar e não aconteceu nada. Tipo, ele nem insinuou de dar continuidade em nada. A conversa era séria sobre trabalho e que queria um outro jantar. E passava um tempo, ele me dando auxílio, não sei o que, eu trabalhando ali, eu acho que não teria problema nenhum. Eu ia no jantar, não acontecia nada. Ele conversava sobre os meus objetivos, se eu queria ter família, se eu queria ter filhos, o que eu pensava pro futuro. Mas assim, não tentava me tocar, não pedia pra ir sair de lá pra outro lugar. Parecia que, não sei, eu não conseguia entender. E eu contava pra minha prima, nossa, mas ele arremata as meninas em uma semana, o que? Eu não tô entendendo, por que ele não tá sendo direto com você? E aí a gente começou a ficar curiosa do que ele realmente queria. Os convites começaram a aumentar, que todo mundo começou a perceber. E quando eu questionei ele falou que ele me via como uma mulher diferente. Será que ele queria algo diferente das outras comigo? Será que eu era aquela que tinha a peca de ouro, a peca diferenciada, que ia levar ele para um outro caminho, para um mundo paralelo? O que estava acontecendo? Quando eu já estava pronta para ele me chamar para o próximo jantar, ele deu uma esfriada por umas 2 semanas, não mandou mais nada e avisou que teria uma reunião de negócios, que seria uma viagem, e que teria que levar eu, mas não só eu, outras 2 meninas. E que a gente ficaria no mesmo quarto, né, as 3 meninas, separado dele, lógico. Prima disse que nunca tinha acontecido isso. Ficamos assim em alerta, mas tinha todo o cronograma, as coisas realmente de reuniões do trabalho, então, ok, tenho que ir. Fui. Quando eu cheguei lá no apartamento lá, as outras meninas não existiam, era só eu. Ele falou que elas iriam em horários diferentes, que o voo não tinha dado pra comprar tudo junto, mas não chegou ninguém. 4, 3 horas não chegou ninguém, não chegava ninguém. Era só eu. Já tinha um negócio preto lá, que eu acho que era a roupa que eu tinha que usar, que não era um uniforme de trabalho. Era uma roupa daquelas bem bonitas, longas, todas brilhosas que elas usam, né? Cheias de pano, aquelas coisas todas. Um sapato, que era o olho da cara, e tinha uma caixa. Aí tava lá, né? Use, me encontre no restaurante tal, de número tal, não sei o quê. Aí eu falei, bom, estou aqui, né? Quando eu abri a caixa, gente, era um anel. Sabe aqueles anel de diamante? Aqueles que você, quando é pedido em noivado, ganha um. Era um daquele. Aí eu já fiquei, não é possível, né? Porque naquele momento eu não pensei que poderia ser uma coisa ruim. Eu pensei que, sei lá, não tem como ele me pedir noivado, né? Ele já é casado, só se fosse pra segunda esposa. Mas eu era uma reunião de trabalho. Entendeu como é que ficou a minha cabeça? Fui pro restaurante. Cheguei lá, não dei outra. Sentei, ele me empanturrou de joias e deu mais um anel. E nesse anel, sim, ele me pediu em casamento. Do nada. Lá ele falou que desde a primeira vez que ele me viu, ele já sabia que eu era a mulher da vida dele, que ele me queria na vida dele, que ele já tinha uma esposa, mas que ele queria uma segunda esposa, que ele não aceitava um não como resposta, que ele queria uma esposa que ele queria uma segunda esposa sem burocracia, pra parte leve da vida,
que a esposa dele estava muito focada na questão das empresas, na questão profissional, dos filhos, na parte financeira, que ele queria uma segunda esposa para viajar, para curtir a parte boa, que ele tentava ter com a primeira esposa, mas que não acontecia. Gente, que achado, né? Que achado. Eu não queria ser aquelas do programa, né? Então, quando eu fui soltar para falar isso, ele falou: não, eu não vou encostar meu dedo em você antes de casar. Não é esse o objetivo. Eu quero ter você mesmo como a minha segunda mulher, com uma propriedade minha que eu vou cuidar, proteger, amar, desenvolver. E aí, ele não esperou o meu sim. Ele já virou e falou: a primeira coisa que a gente vai fazer é diminuir a sua carga horária, a gente vai diminuindo o seu trabalho até você não precisar mais trabalhar na empresa, porque esse vínculo não tem nada a ver com uma mulher que vai se tornar a minha segunda esposa. Mas eu também não quero que ninguém perceba que vai acontecer isso. Então, vai ser uma coisa para as pessoas entenderem que você foi demitida. Por que eu não pensei na menina que tinha sumido e que tinha sido demitida, né? Que tava todo mundo falando. Não pensei, eu não assimilei. Ele queria um sim, eu não dei um sim nenhum não, porque tudo foi, assim, uma surpresa pra mim. Eu queria falar com a minha prima, mas ele fez eu prometer que não era pra eu contar pra ninguém sobre isso, pelo menos nesse começo. Eu disse então que eu precisava pelo menos pensar sozinha sobre a situação. E aí eu falei pra ele que o quê? Que tinha muita coisa na minha cabeça. Por exemplo, eu não ia mais trabalhar, mas como que eu ia ter dinheiro? Eu poderia trabalhar em um outro lugar? Porque eu queria voltar pro Brasil, queria conversar com a minha família, que ia ter saudade. E aí comecei a colocar algumas coisas que, né, eram importantes pra mim. Ele falou: tá bom, agora você volta, você pensa lá, o tempo que você tem pra pensar, tem até amanhã pra pensar, depois a gente volta a conversar de novo. E assim foi feito. No outro dia que eu cheguei pra conversar com ele, todas aquelas dúvidas, sabe? Sobre, ai meu Deus, mas como eu vou ter trabalho, mas como eu vou ter dinheiro, e se eu vou conseguir voltar pro Brasil pra ver minha família. Ele tinha resolvido tudo em papéis. Ele me mostrou os papéis com as passagens de 6 em 6 meses, já no meu nome pra eu voltar pro Brasil, durante um tempo. Um dinheiro que eu receberia mensalmente, que já estava assinado, tudo direitinho no nome dele, como se fosse uma mesada. Ele organizou tudo. Convênio, até convênio médico. E aí eu só fui lendo, não tinha mais o que eu argumentar. Mas eu ainda tava com muito medo, porque me vinha na cabeça o que minha prima tinha falado. Eu não podia falar com ela porque... Falei: olha, eu preciso de um tempo de, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Eu quero, então, esfriar a cabeça. Ele falou: olha, esse tempo não pode agora, esse tempo você não pode ter agora, porque você não pode sair assim da empresa que todo mundo vai perceber. Então eu aceitei e não aceitei, né? A gente fez lá 1 mês de eu ir trabalhar e ir diminuindo isso. E ele fez eu contar pra minha prima, então, que eu já tinha conseguido um trabalho melhor, que eu ia ganhar mais. E a minha prima não questionou muita coisa. Eu fiquei: nossa, tipo... Ela: ah, que legal, parabéns. Tipo, viva a sua vida. E aí ele fez, né, de novo a pergunta pra eu aceitar ou não. Eu falei que eu precisava de um tempo depois de sair da empresa dele. E aí eu tinha um dinheirinho que ele tinha me dado, que eu tinha ganhado com a empresa e tal. E eu queria dar uma viajada antes de conversar com ele, bater o martelo sobre isso. Nisso tinha o turco, que eu tava conversando, e que eu resolvi, então, encontrar ele numa região ali perto, pra espairecer, pra conversar como amigos. Eu não queria nada com esse turco. Apesar de quando eu chegar, né, lá num lugar que eu não quero falar onde eu fui, em um outro país, que eu não quero falar onde eu fui, mas vocês podem imaginar, já que eu tô falando que é um turco. Quando eu falei que eu ia, ele disse que eu não iria, que ele iria atrás de mim, porque ele queria esse sim, né? Eu falei: sério, só me dá esse tempo, eu volto. E aí, gente, quando eu fui encontrar esse turco, eu percebia que tinha um cara, às vezes, eu vi um cara, que ele tava no avião, depois ele tava no aeroporto, depois ele tava no hotel que eu tava. Eu não entendi no começo que era um cara que tava meio que vendo o que eu tava fazendo, que com certeza era alguém mandado por ele. Mas eu não levei pra esse lado, achei que era alguém que tava no mesmo caminho que eu, mas que com certeza contou tudo sobre o que aconteceu, porque eu fui,
conheci o turco, a gente conversou, a gente só saía pra comer e ele me mostrava os lugares. Não aconteceu nada, tá? Apesar dele ficar falando em casamento, aquela coisa toda, né? E aquelas declarações que eles fazem, né? Você é a luz do meu caminho na sombra do luar. Quando eu abro meu olho, você já tá dentro do meu coração e vem na minha mente palpitando sobre o céu do açúcar doce da sua boca quando você dá o bom dia, né? Vocês já sabem como é turco, né? E ajoelha e pega a flor, e machallah e Canan, e eu vou morrer por você, aquela coisa. E só falava, nem tocava em mim, nada. Somente com isso, em menos de 3 dias, o bonitão me ligou e começou a fazer pressão que eu tinha que voltar, porque se eu não voltasse, a coisa ia ficar pior. Esses 3 dias eu tinha ficado na região, numa região lá que o turco foi me conhecer, mas eu tava num hotel, eu iria pra casa da família do turco, que era tipo no interior, pra conhecer lá, que era um lugar que eu tinha sonho de conhecer. Só que eu não cheguei aí, porque eu tinha combinado tudo direitinho com o turco, tudo certo, o turco declarando aquela coisa, mas assim, me tratando como amigo, me mostrando, dando a comida certa, tudo certinho. No quarto dia de manhã que ele ficava de passar para ir me encontrar, ele não apareceu, ele não mandou mensagem. Eu fui atrás dele, o turco simplesmente desapareceu. Desapareceu, assim, das redes sociais, de tudo. E era um cara que, assim, gente, ele foi me pegar no aeroporto, ele não deixou gastar R$1. Não tinha como esse cara ter dado um ghost em mim, entendeu? Tinha acontecido alguma coisa ali que eu não tava entendendo muito bem o que era, mas que eu sabia que tinha a ver com o Sheik bonitão que ficou lá em Dubai. Até porque ele já me ligou, passando. Assim, eu não falei, porque eu tava na rua, né? Não tinha mais hotel. Eu ia ficar de graça na casa da família do turco os outros dias. Então, assim, ele já me deu oi mandando mensagem, mostrando o hotel de luxo que ele tinha reservado, a passagem de volta, que ele já sabia a data sem eu ter falado. Ele sabia de tudo e já tinha organizado tudo como se eu precisasse de ajuda sem eu pedir ajuda. Ou seja, alguém falou pra ele. E aí que me veio aquele cara que eu vi no avião, que eu vi no hotel e tal e tal. O que aconteceu com o turco? Não sei. Eu sei que aí eu fiquei o resto dessa viagem sendo guiada pelo bonitão lá em Dubai, que também me guiou financeiramente. Ele foi fazendo uma redoma, porque ele sabia que eu não tinha para onde ir ou deixar de ir, já que a pessoa que iria me acompanhar e bancar tudo na viagem tinha desaparecido. E ele foi fazendo isso até eu chegar de novo em Dubai e encontrar com ele para conversar, onde ele deixou bem claro que isso não iria acontecer mais, porque eu já praticamente era a segunda esposa dele. A gente já estava resolvendo isso. E isso não iria passar daquela noite. E que o que eu fiz, o que ele estava sabendo que eu fiz, era muito grave. E que se fosse confirmado, eu ia sofrer as consequências. E aí eu falei para ele, mas eu fiz o quê? Eu fui para um outro país, conhecer um amigo de lá, não fiz nada demais. Como que você ficou sabendo se eu não te contei nada? Como que você entrou em contato comigo? E aí, comecei a questionar ele sobre várias coisas e ele disse que eu não deveria argumentar que Dubai não era assim, que eu já era uma propriedade dele, que ele tinha direito de saber aonde eu estava indo, com quem eu estava indo e que o único homem que eu iria conversar, tocar ou ter qualquer tipo de contato seria ele a partir daquele momento. Ele me sentou em uma cama e pediu que eu falasse algumas palavras. E eu disse que eu não iria falar se eu não entendesse o que estava acontecendo. E ele me contou que ali a gente ia ter um tipo de uma cerimônia de casamento entre eu e ele, que não seria nada burocrático, não seria nada com documentos, apesar de, por eu ter trabalhado com ele, ele ter todos os tipos de informações possíveis e impossíveis sobre mim. Ele me pegou assim no ombro, pelos braços e falou que eu era a mulher dele e de mais ninguém. E eu vou mentir se eu falar pra vocês que eu não gostei quando ele fez isso. Eu nunca tinha me sentido assim, tão desejada. Ele começou a falar frases e pedir pra eu repetir, eu não conseguia, então ele foi de palavra em palavra, dizendo que ali eu tinha firmado o meu relacionamento com ele.
Depois que ele fez eu repetir essas palavras, ele veio para me beijar. E aí, quando a gente chegou para ir para a cama, ele começou a, a cheirar o meu pescoço e falar que ele estava sentindo o cheiro de outro homem. Que eu devia ser sincera e contar o que aconteceu no outro país. E eu disse que não tinha acontecido nada, que eu saberia que ele não teria provas sobre mim, se é que ele colocou alguém para me investigar, para me seguir, e que ele estava me tratando como se eu fosse uma pura que ninguém pudesse tocar. E aí ele falou: ué, mas por que você não é pura? E aí eu, tipo, querido, o rosto dele se transformou. E ele falou que era óbvio que a mulher que ele escolhesse para ser a primeira, a segunda, a terceira para ser a propriedade dele era uma mulher pura, que isso era normal lá, que como assim eu era diferente. Tava falando comigo como se eu tivesse nascido em Dubai, como se eu fosse muçulmana. E eu ainda fui tentar argumentar, e ele falou que então eu não passava de resto de outros homens, e aí começou uma briga, a ponto dele falar que eu deixei ele casar comigo e ter a ideia de que eu seria a segunda esposa dele, sem explicar que eu não era uma mulher pura. Sendo que ele que fez tudo sem me perguntar. E aí, quando eu fui confrontar ele, ele falou: você sabe o que aconteceu com o... E falou o nome do turco que eu ia encontrar. Você sabe o que aconteceu com a funcionária tal, que sumiu, que falou que tinha engravidado? Começou a falar das pessoas que eu sabia que tinha sumido de alguma forma. E olhou bem no meu olho e falou: você não tem noção do que aconteceu com eles. Mas que dependendo de como eu me comportasse, iria acontecer o mesmo comigo. A partir daí ele me trancou em um quarto. E aí ele me buscava desse quarto todo dia quando ele estava com outras mulheres. Ele simplesmente comprava, pegava outras mulheres e queria que eu assistisse o que ele estava fazendo com as outras mulheres. Ele dizia que era para testar o meu grau de pureza. Então, ele pegava e tinha lá a relação com outra mulher na minha frente e olhava e falava: tá vendo? Você é igual a elas, você não tem valor nenhum. E acabava comigo e falava que eu perdi de ter ele como um homem puro, que eu não tinha me guardado pra ele. Gente, como se eu tivesse combinado alguma coisa com ele antes de tudo que aconteceu. Era horrível presenciar aquilo, porque eu não tinha reação nenhuma. E ele falava que eu reagindo ou não, ele estaria me avaliando para me colocar em situações piores. Nisso eu já não tinha mais meu celular, já não tinha mais nada. E olha que estranho, eu tinha na minha cabeça que a minha prima ia notar que eu sumi, que eu não falava mais com ela, e viria atrás de mim. Mas só mais tarde eu fiquei sabendo que a minha prima, ela sabia da situação, porque ela mandava mensagem para minha família falando que estava tudo bem. Quando ele pegou meu celular, ela usava o meu celular como se fosse eu e mandava mensagem para minha família. E depois de ficar presa, acho que mais uma semana ou 2 semanas, vendo ele fazer isso, ele começou então a me levar e a me trancar para salinhas. Essas salinhas, elas eram pagas por outros homens, na maioria das vezes estrangeiros ou de Dubai mesmo. E eles estavam ali para assistir aquilo que eles queriam. Então, de acordo com o que eles pagavam e o que eles pediam, era o que a gente fazia naquelas salinhas. Ele me levava, era como se a gente fosse direcionada por temas. É como se cada uma tivesse uma gavetinha e ali estava o seu grau de humilhação e insignificância e você não mudava para nenhum outro tipo de humilhação. E no meu, no caso, era como se tivesse um funil. Não era gravado, esses homens, eles conseguiam assistir de perto e de acordo com o que eles pediam, de acordo com o modo que eles pediam, isso era feito ou não. Então, nesse funil, ele colocava o número 2 do animal, de vários tipos de animais, e eu tinha que comer aquilo. E eu tinha que comer aquilo devagar, ou rápido, ou para eles darem zoom, enfim, eles detalhavam de várias formas, e eu tinha que fazer aquilo, porque se eu não fizesse aquilo, no fim,
ele falava que ia acontecer comigo, assim como aconteceu com a menina e com o turco. Quando era não era ao vivo, que eles estavam à minha volta vendo mesmo, que era uma coisa de longe, não era gravado, mas eles estavam vendo por câmera, era alguma coisa, era quando eu tinha que fazer com o animal. E aí dava pra fingir porque era uma coisa que, tipo, a câmera tava longe, então dependendo do ângulo, dava pra eu fingir ali o que tava sendo feito ou não com o animal, mas na hora que eu tinha que comer, não tinha como, porque eles queriam que abrisse a boca, que visse, que engolisse devagar. Aos poucos, eu era tratada normal, tá? Quando não estava nessa situação, alimentação, roupa, era tudo normal. Só que eu comecei a passar muito mal, eu comecei a ter questões no meu estômago, então eu ia para o hospital, eles cuidavam de mim e depois voltava para a mesma situação. Mas teve uma hora que não tinha mais como eu voltar para essa situação e eu fui ficando com sequelas. Eu perdi questões no intestino e fui ficando com sequelas a ponto de eu me tornar inútil fisicamente em algumas questões. E aí não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais utilidade para ele. Então, nesse momento, na cabeça de vocês, eu poderia ter sido descartada. Só que eu não fui descartada. Ele pagou, e eu não sei se vocês sabem, o hospital lá que é pago, ainda mais quando é para imigrante, é muito caro. Então, tudo aquilo que ele gastou comigo, desde o primeiro momento, que ele recuperou com certeza nesse horror que ele fazia nessas salinhas, ele gastou novamente comigo no hospital. E para eu devolver esse dinheiro para ele, então eu virei faxineira de algumas das famílias que ele tinha, para que eu pudesse, através do serviço, pagar tudo aquilo que ele tinha pago no hospital para mim. Sobre ser segunda esposa, isso nunca existiu, não se tinha prova, documentação nenhuma, então eu nunca tive direito sobre nada. Na verdade, ele criava isso na maioria das mulheres que trabalhavam nessa empresa e no fim elas se tornariam algo do tipo aonde ele conseguiria lucrar com elas. E o pior disso, a minha prima estava trabalhando para ele, já que desde o primeiro momento ela disse que seria algo super tranquilo e me envolveu nessa situação a ponto de continuar mandando para minha família que estava tudo bem, quando não estava mais nada bem. Eu esqueci de falar que em uma chamada de vídeo que eu fiz com essa minha prima, eu via que ela sempre estava com aquelas roupas muito longas, tudo bem, maioria das mulheres lá usam, mas não é obrigatório. Você pode usar, desde que não tenha decote, você pode usar uma roupa mais discreta, mas que não precisa tampar tudo. E eu lembro em uma chamada de vídeo que ela mexeu o braço e tal, e eu vi algumas marcas no braço dela que eu não entendia de onde era, já que ela não tinha marido, que ela não tinha namorado. Eu não sei se ela chegou a passar por isso e elevou e agora tava em um outro patamar. Eu sei que eu nunca mais tive contato com a minha prima. Quando eu fazia essa faxina, eu fiquei mais de meses, tá? Trabalhando pra ele. E ele nem me mostrava o que estava sendo descontado ou não para pagar esse hospital. E isso não acabava porque eu ficava doente de novo. E aí eu tinha que ir pro hospital e era mais uma dívida que eu tinha que pagar para ele. Ele simplesmente esqueceu, me deixou de lado depois de um tempo. E aí eu fui ficando doente, ninguém me levava mais pro hospital, não tinha mais o que fazer. Eu ia acabar a minha vida ali do jeito que fosse. E aí a minha sorte é que, óbvio, eu não era a única faxineira do lugar, tinha um grupo, e era um grupo de imigrantes que moravam, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma parte bem pobre em Dubai, né, que são as pessoas que vão lá pra trabalhar e tentar ganhar alguma coisa na vida, o que nunca acontece. Com o tempo, eu fui virando amiga dessas faxineiras, né, que faziam parte desse grupo. Elas me levaram para esse lugar, e elas começaram a cuidar de mim, já não em hospitais pagos, né? Sim, eu comecei a ter uma liberdade, né, de ganhar algum dinheiro, mesmo que pouco, mas para tentar cuidar de mim e para tentar reconstruir a minha vida. Sobre se eu conseguir sair de Dubai ou não, eu não vou falar no vídeo. Quando você entra para esse tipo de situação, esses caras, independente de que país você esteja, independente de que situação você esteja,
é bem possível que eles te acompanhem. Então, algumas informações são sempre trocadas por causa disso, e a informação da onde eu estou pode trazer também, se alguém reconhecer alguma parte da história, o entendimento de querer ir atrás de mim ou de não ir atrás de mim, isso vai ficar em dúvida total. O que eu vou deixar aqui claro é de que eu estou bem e, na medida do possível, eu estou livre dessa situação. Eu não sou mais forçada a fazer isso, eu trabalho por mim agora, tenho um pouco de dinheiro e em qual país eu estou, eu prefiro não abrir. Como muitas histórias aqui no canal, eu acho que um alerta importante, entre outras coisas que devem ser discutidas por vocês, mas eu deixo para vocês falarem aí nos comentários, é de que a gente não deve acreditar em primo, amigo, parceiro, vô, tataravô, ninguém que estiver em outro país, que estiver trabalhando e que trouxer e que, tipo, te chamar para o mesmo, porque a gente não sabe se aquilo que a gente tá, aquela informação que a gente tá recebendo online, se ela é real ou não. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.